Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Centro Dom Bosco. E nesta aula de hoje, nós falaremos sobre uma obra importantíssima, e não apenas sobre essa obra, né, que é um lançamento, né, o último lançamento da editora do Centro Dom Bosco, mas falaremos principalmente da devoção, né, da verdadeira devoção à Nossa Senhora, que é exposta nesta obra por São Luís Maria Grignon de Montfort. A obra, né, vocês já devem imaginar, é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, como eu falei, de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é um lançamento, né, da editora do Centro Dom Bosco, em capa dura. Essa edição aqui belíssima, edição de bolso, né, com o Imaculado Coração de Nossa Senhora na capa. E o objetivo realmente foi dar uma edição muito bem acabada e muito bela, a edição que essa obra merece, né? Ou que essa obra merecia. Esse foi o objetivo, e eu falarei aqui nesta aula. É evidente que não há como esgotar a riqueza que há nesta obra, e nem daria para esgotar. Eu penso que nem até o final de uma vida nós conseguiríamos esgotar a riqueza que há nesta obra. É uma obra que poderíamos meditar sobre ela a cada dia de nossas vidas, e ao final haveria ainda algumas riquezas, ou muitas riquezas a serem meditadas, mas o objetivo, né, o foco dessa aula é despertar em nossos corações a importância desta devoção sobre a qual São Luís Maria Grignon de Montfort fala no tratado, especialmente nos tempos em que nós vivemos. Eu imagino, né, que haja pessoas aqui presentes e que assistirão essa aula como eu, que já são consagradas, e também pessoas que não são consagradas, né? Então, o objetivo é muito claro. Para as pessoas que não são consagradas, evidentemente, que decidam, né, se decidam pela consagração. Tomem essa firme decisão, façam esse propósito de se consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora, por este método, né, proposto por São Luís Maria Grignon de Montfort, que não é dele, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Na realidade, é um método, né, é uma devoção que existe desde sempre na Santa Igreja Católica. O que São Luís fez no tratado foi ordenar, foi de alguma forma sistematizar e expor, ao mesmo tempo de uma forma muito simples e profunda, esta devoção que existe desde sempre na Santa Igreja. Então, para aqueles que não são consagrados, o fruto espiritual que eu desejo desta aula é que tomem a firme decisão de se consagrarem. E para aqueles que já são consagrados, isso é igualmente importante, que tomem a firme decisão de viver de maneira autêntica e profunda a consagração que já fizeram. Eu falo por experiência própria, às vezes o contra-testemunho tem o seu valor, que é muito comum relaxarmos na prática desta devoção. Eu já estou consagrado, não há nada mais a fazer, já estou bem. E isso é um erro crasso.
Na realidade, esta consagração, ela precisa ser renovada a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada segundo de nossas vidas, nós precisamos renovar esta consagração. Mesmo que a renovação solene aconteça em geral uma vez por ano, essa é a recomendação do próprio São Luís. E também viver a devoção de forma autêntica, de forma profunda. Ter, de fato, um profundo amor por Nossa Senhora e buscar uma concreta união com ela, uma união de corações, né? A consagração, e isso quem fala de maneira muito bela é o Padre Paulo Ricardo, a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora é um transplante de coração. Na origem desta consagração, na origem desta devoção, está uma humildade, um ato de humildade muito simples. Simplesmente o reconhecimento de que nós somos incapazes de amar nosso Senhor Jesus Cristo como Ele merece ser amado. É simplesmente um olhar sobre as nossas misérias que leva ao reconhecimento da total incapacidade dos nossos corações de amar nosso Senhor Jesus Cristo como Ele merece ser amado. E ao lado dessa humildade, a fé que nos permite crer, reconhecer que há um coração que amou, ama e amará por toda a eternidade nosso Senhor Jesus Cristo como Ele merece ser amado. E esse coração, evidentemente, é o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, a partir deste ato de humildade, a partir deste ato de fé, nós pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora a graça deste transplante de coração, que ao invés do nosso coração miserável, mesquinho, egoísta, nós possamos amar nosso Senhor Jesus Cristo com o Imaculado Coração de Nossa Senhora. É simplesmente isso, a consagração. Nos unirmos a Nossa Senhora para que nós possamos amar nosso Senhor Jesus Cristo como Ele merece ser amado. Então vejam que essa consagração, esta devoção, ela está totalmente relacionada com as devoções ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus, que aqui no Centro Dom Bosco nós temos divulgado com tanta ênfase, né, a cada mês, a cada dia. Então, essa é simplesmente uma introdução da aula, e na primeira parte eu gostaria de falar brevemente das memórias, né, da irmã Lúcia, para que nós possamos também relacionar esta consagração, relacionar esta devoção com a mensagem de Fátima, né? Hoje é dia 13 de outubro de 2021, né? Hoje nós celebramos a última aparição de Nossa Senhora, né? Em 13 de outubro de 1917, quando houve, inclusive, o milagre do sol. E hoje é um dia tão especial que, neste dia 13 de outubro, além de Nossa Senhora, São José também aparece em Fátima com o Nosso Senhor Jesus Cristo no colo e abençoa o mundo inteiro, né? E então foi uma aparição da Sagrada Família de Nazaré, e é uma data tão importante neste ano, né, josefino, né, neste ano de São José, convocado pelo Papa Francisco, que se encerrará no próximo dia, imagino eu, 8 de dezembro, né, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Imagino que se encerrará nesta data porque ele começou no dia 8 de dezembro de 2020. E hoje, uma data muito importante também na história do Centro Dom Bosco, 8 pessoas hoje se consagraram a São José aqui no Centro Dom Bosco. Foi o primeiro grupo, né? E daqui para frente, além da consagração a Nossa Senhora, nós também promoveremos todos os anos, se Deus quiser, a consagração a São José. Mas eu decidi falar na primeira parte da aula sobre a mensagem de Fátima porque o título da aula é justamente a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria e os apóstolos dos últimos tempos. Quem utiliza essa expressão apóstolos dos últimos tempos não sou eu, evidentemente, é São Luís Maria. São Luís Maria fala destes apóstolos dos últimos tempos. Não sabemos se os tempos que vivemos são os últimos.
E não pensem que eu falarei aqui desta questão do final dos tempos, não é o foco da aula, não é o objetivo. Isso está no título simplesmente porque me parece uma característica, né, de bons fiéis católicos viver no seu tempo como se estes tempos fossem os últimos. Isso é notório na própria igreja primitiva. Era notório, de alguma forma, nós vemos nos tempos de São Luís, afinal ele fala de forma muito clara no tratado sobre os apóstolos dos últimos tempos. Então a ideia é relacionar esta questão dos apóstolos dos últimos tempos com a mensagem de Fátima e com a necessidade da consagração. Com alguma ousadia eu preciso dizer que esta consagração não é uma opção, ela é uma necessidade, de modo que todos nós deveríamos nos consagrar. E às vezes eu noto em algumas pessoas certos equívocos diante desta devoção, diante da consagração. São Luís vai falar, né, de alguns tipos de fiéis, né, que não desejam se consagrar. Por exemplo, os fiéis escrupulosos, aqueles que pensam que, caso se consagrem, amarão menos nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um absurdo. Porque se eu faço um transplante de coração, se eu desejo me unir ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, é evidente que eu amarei Nosso Senhor Jesus Cristo muito mais a partir da consagração, com a vivência concreta desta devoção. Mas, para além daqueles fiéis que São Luís elenca com muita profundidade e sabedoria no tratado, eu noto, a partir da minha própria experiência, algumas atitudes que eu gostaria simplesmente de pontuar aqui, porque pode ser, eventualmente, que essa atitude, infelizmente, seja a de alguns de vocês ou daqueles que nos assistirão. Alguns eu noto que, pelo fato da consagração ter se tornado uma modinha, e de fato se tornou, muitos se consagram hoje de forma leviana. Então, algumas pessoas deixam de se consagrar por isso. Contudo, isso não faz o menor sentido. O problema não está na consagração, o problema não está na devoção, na verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. O problema está naqueles que se consagram de forma leviana, naqueles que transformaram um ato tão belo como esse em uma modinha. Só que isto acontece, a modinha acontece, sempre aconteceu com tudo aquilo que há de bom e rico na Santa Igreja. Então, isso não pode servir como desculpa, porque algumas pessoas, infelizmente, são muito soberbas. E quando elas veem que determinadas práticas se popularizam na igreja, elas levantam o nariz e não seguem esse caminho. Isso é totalmente equivocado. Outras pessoas não se sentem dignas de se consagrar e deixam de se consagrar sob uma falsa humildade, um falso pretexto. Eu ainda não estou preparado, só que é justamente porque você ainda não está preparado que você deve se consagrar. É evidente que para se consagrar a pessoa precisa desejar romper com o pecado, romper com a vida de pecado, romper, em primeiríssimo lugar, com os pecados graves, romper e combater, né, paulatinamente os pecados veniais e as imperfeições. É evidente que essa decisão deve acontecer. A pessoa precisa se converter, mas basta decidir, basta se decidir pela conversão. A consagração, ela não é para santos. A pessoa não precisa ser santa para se consagrar, muito pelo contrário. Ela precisa enxergar a necessidade da consagração para que ela trilhe um caminho de santidade. Então, aqui, ao invés de uma humildade, o que há é uma grande soberba. Em outros grupos, eu encerro aqui, de alguma forma deixam de se consagrar por considerar a consagração uma certa devocionice, né? Uma excessiva devoção à Nossa Senhora. É evidente que isso é um erro. Deixar de se consagrar por esse motivo me parece que configura falta de amor por Nossa Senhora. Uma atitude até um pouco protestante. Infelizmente, há uma mentalidade protestante que se infiltra na igreja de forma muito clara nos últimos séculos, mas de forma avassaladora no século XX. E essa mentalidade protestante afasta muitas pessoas da consagração. Então, esses três erros, né? Seja o erro daqueles que acham que é uma modinha e deixam de se consagrar por isso, seja o erro daqueles que acham que não estão preparados
e são pusilânimes e não se consagram por isso, ou o erro desses católicos um pouco protestantizados, que deixam de se consagrar por entender que esta devoção é, de alguma maneira, exagerada. Esses 3 erros nós precisamos combatê-los em nossos corações e nos decidirmos concretamente pela consagração. Concretamente. Ela é uma necessidade. Ela é um dever, eu diria. Um dever daqueles que se deparam com esta devoção. Eu lembro até hoje, e talvez aqueles que já se consagraram possam fazer agora um exame de consciência. Eu já falei aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu me converti na Canção Nova, né? Eu me converti no âmbito da renovação carismática católica e eu conheci essa obra e foi justamente esse o livro que me foi presenteado naquela ocasião, uma edição que já está até bem desgastada, que a capa até ameaça se soltar, que inclusive, é interessante, né? A gente comemorou, né, no ano passado, nós celebramos, né, aniversário, né, de falecimento de Dom Manuel Pestana Filho, né, bispo diocesano de Anápolis. Um grande homem, né, um grande bispo, inclusive Dom Atanásio Schneider fez uma live conosco porque foi seminarista, né, conheceu Dom Manuel Pestana como seminarista. E essa edição que eu tenho aqui, o imprimatur foi dado por Dom Manuel Pestana, enquanto bispo diocesano de Anápolis, em 29 de junho de 2002, né? Então, solenidade, né, de São Pedro e São Paulo, dia santo de guarda. Então, essa obra me foi apresentada, me foi presenteada por pessoas que eu nem saberia descrever agora, mas me pareciam pessoas consagradas. E é interessante que essa obra, eu não sei se sabem, mas o tratado ficou oculto, né? O demônio ocultou o tratado durante muitos anos, depois que ele foi escrito por São Luís Maria. O demônio fez questão de ocultá-lo porque sabia da riqueza espiritual dessa obra e da consequência que uma ampla difusão dessa obra representaria, né, para o combate ao mal, o combate ao próprio demônio e aos erros que ele difunde. Só que, de alguma forma, na minha história aconteceu um pouco o mesmo. Eu preciso reconhecer miseravelmente, não foram séculos, evidentemente, porque senão eu não teria me consagrado, né? A não ser que eu fosse Matusalém. Mas o fato é que esse livro também ficou oculto na minha casa. Eu o peguei, aceitei o presente, mas apenas anos depois que eu voltei a ele, talvez uns 5 anos, creio, ou um pouco menos, é que eu voltei e de fato conheci a riqueza dessa obra e de fato me aprofundei nela e de fato decidi me consagrar. E é tão bonito, né, nós notarmos que hoje existem verdadeiros apóstolos desta devoção, apóstolos desta consagração, pessoas que dão as suas vidas para difundir esta devoção. Eu poderia citar aqui, para ser justo, né? Eu vou citar um homem que faz isso, ele nem membro do Centro Dom Bosco mas desde o primeiro consagrante do Centro Dom Bosco, o nosso querido Vamerson Schwingel, né? Um homem que brotou quase do chão aqui no Centro Dom Bosco, no ano de 2017, quando nós fizemos o nosso primeiro consagrante. Foi tão bonito que em 2017 nós celebrávamos, né, 100 anos de Fátima e 300 anos de Aparecida no mesmo ano. E naquele ano nós tivemos 2 consagrantes, um no dia 13 de maio e um no dia 12 de outubro. Foi tão belo, foi tão intenso aquele ano que nós conseguimos preparar 2 grupos para a consagração. E o Vamerson sempre deu a sua vida por isso, e até hoje dá. Além de fazer essa preparação para os seus irmãos de paróquia, ele é da paróquia Nossa Senhora Aparecida na Ilha, ele faz aqui no Centro Dom Bosco, e de coração. Quem conhece o Vamerson sabe que ele de fato dá a vida por isso. Eu também queria citar na minha paróquia um casal muito querido, né? A Mirella e o Cláudio, que também, todos os anos, é impressionante, dão a sua vida para preparar novas pessoas, para abraçar esta devoção, para se consagrar. E como a gente conhece pessoas que fazem isso
em todas as paróquias praticamente hoje, ou em muitas paróquias, onde é possível que isso aconteça. E é muito belo e claro, não poderia deixar de citar o nosso querido Padre Carlos Alberto, que é o nosso diretor espiritual aqui do Consagra-te. Além de ser o nosso catequista, juntamente com o Eugênio, é o Padre Carlos que cuida do Consagra-te aqui do Centro Dom Bosco. Então vejam que é fundamental, claro, que haja sacerdotes que abracem, assim como o Frei João, meu pároco, também faz, junto a Mirella e o Cláudio. Então vejam que é uma devoção que é difundida de maneira muito bela por pessoas, sacerdotes e leigos que abraçam a devoção e decidem difundi-la pelo mundo. Isso é muito belo. Mas voltemos aqui às memórias da irmã Lúcia, porque eu gostaria de relacionar esta consagração e relacionar a devoção proposta por São Luís Maria Grignon de Montfort no tratado com a mensagem de Fátima. Mais especificamente com as duas primeiras partes do segredo de Fátima, né? O segredo é um só, mas está dividido em 3 partes. Então eu lerei aqui, nas próprias palavras, né, da irmã Lúcia, o que Nossa Senhora, né, revelou aos pastorinhos, né, qual foi o segredo, e vejam como tem tudo a ver com esta devoção e com esse chamado a cada um de nós de sermos apóstolos dos últimos tempos, né? Apóstolos de Nossa Senhora. Vamos lá. Bem, diz a irmã Lúcia, né? Bem, o segredo consta de 3 coisas distintas, 2 das quais vou revelar aqui. Foi antes da revelação da 3ª parte, né, do segredo. A primeira foi, pois, a vista do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Essa é a primeira parte, né, do segredo. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. E aí vem a segunda parte. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições, à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá,
e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Então, essas são as duas primeiras partes, né, do segredo, do chamado segredo de Fátima. Eu destaquei aqui esses três pequenos trechos, né? Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Esse é o primeiro. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E o terceiro, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E de alguma forma, eu faço aqui um esforço, né, para unir esses três trechos. Eu não consigo deixar de pensar no Brasil, né? Porque o Brasil é filho de Portugal. E o próprio Padre Paulo Ricardo, naquele curso belíssimo que ele fez sobre a mensagem de Fátima, ele, na primeira aula, que para mim é a melhor de todas, ele relaciona, né, a vocação católica de Portugal com a vocação católica do Brasil. E o Álvaro faz isso muito bem aqui nas aulas que dá sobre história, as belíssimas aulas que dá sobre história aqui no Centro Dom Bosco. E não há como deixar, né, penso eu, como deixar de relacionar essa promessa de Nossa Senhora em Fátima de que em Portugal se conservará sempre o dogma da fé com esse reflorescimento do catolicismo que nós observamos no Brasil. Não há como não relacionar as duas coisas, a meu ver. É claro que isso é simplesmente um esforço, mas o próprio Sidney, o Sidney que sempre brinca que ele não é um otimista, né? Ele é até adepto de um pessimismo virtuoso, como ele fala. Ele tem em todas as suas aulas, não sei se vocês notam, em todas as suas aulas mais recentes, ele tem falado deste reflorescimento do catolicismo no Brasil. Como não relacionar esse resgate da fé católica em solo brasileiro com essa promessa de Fátima? E aí a gente volta, né? A gente vai para o primeiro ponto. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Essa devoção ao imaculado coração de Nossa Senhora é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria exposta por São Luís Maria Grião de Montfort no tratado. Não são duas devoções, é a mesma devoção. Por mais que São Luís Maria, evidentemente, não tenha falado das comunhões reparadoras, porque quem falou isso foi Nossa Senhora no século XX, mas a devoção é a mesma. Não há como dissociar uma coisa da outra. Então, se nós desejamos atender o pedido de Nossa Senhora, além das comunhões reparadoras, o que já é um ato maravilhoso, belíssimo, consagremos-nos a Nossa Senhora. Tomemos essa decisão porque o ato é o mesmo, vai na mesma direção. E o ponto do meio, o segundo ponto, por fim o meu imaculado coração triunfará. É claro que da forma que Nossa Senhora fala aqui, dá a entender de maneira muito clara que é um triunfo histórico, né? Muitos falam do reino de Nossa Senhora, né, do reino de Maria. Parece de forma muito clara na mensagem, no segredo de Fátima, que é um triunfo histórico do Imaculado Coração. Mas, por outro lado, é um triunfo nos nossos corações. Quando eu falava anteriormente desse transplante de coração que São Luís nos convida a fazer, esse transplante em nós é o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. E como conceber um triunfo histórico do Imaculado Coração de Maria se este triunfo não começar nos nossos corações, no seio das nossas famílias, no seio das nossas empresas, das nossas cidades, dos bairros, das associações que nós fundamos do Brasil? Como não pensar no triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora como essa decisão de se consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo através dela? Me parecem coisas diretamente relacionadas. E só para voltar um pouquinho nessa questão do dogma que vai ser conservado em Portugal, eu não sei se vocês... nós estamos aí durante esse belíssimo movimento dos 40 dias pela vida. Como não enxergar também essa realidade? Em Portugal, até em comparação com outras nações da Europa, não está tão mal, mas em comparação com o Brasil, eu penso que Portugal está muito mal.
E se pensarmos que até hoje o aborto, e nunca será, se Deus quiser, não foi descriminalizado no Brasil, se pensarmos na derrota da ideologia de gênero em quase todos, nem estados, em quase todos os municípios, além da derrota em âmbito federal, mas na maioria ou em todos os estados, eu não tenho o dado preciso, mas em boa parte dos municípios, a ideologia de gênero, o Brasil que é de fato hoje uma barreira, uma grande barreira ao avanço da cultura da morte, é uma nação de fato católica que passa por muitos problemas, mas em comparação com outras nações, parece que há uma proteção especial sobre o Brasil. Não sei explicar, mas me parece que há uma proteção do céu. Evidentemente, muitos homens e mulheres dão as suas vidas para promover a cultura da vida, para defender a vida, dão as suas vidas por isso, mas são instrumentos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nas mãos de Nossa Senhora. Então, de fato, o objetivo aqui dessa primeira parte é despertar em nós, fiéis católicos brasileiros, essa decisão de se consagrar a Nossa Senhora e enxergar isso, enxergar nesse passo um atendimento ao que Nossa Senhora nos pediu em Fátima. Um atendimento a essa devoção. E mais do que isso, ao triunfo do Imaculado Coração de Maria em nossos corações, para que o dogma de fé se conserve no Brasil. Então vejam que não é uma decisão, é claro que ela é individual, ela é pessoal, mas que tem repercussões concretas na sociedade, nas nossas famílias. Eu fiquei tão feliz, há uma chance, não está certo ainda, ela não vai assistir aula porque ela não tem paciência para essas aulas de 2 horas minhas, mas eu fiquei tão feliz quando a minha esposa me falou que ia se consagrar a Nossa Senhora esse ano, ia se preparar lá na minha paróquia. Eu fico tão feliz quando um aluno meu de catequese vem dizer para mim que vai se consagrar. É tão belo ver como essa devoção cresce, coração a coração. E que, de fato, os nossos cônjuges se consagrem, que os nossos pais se consagrem, que os nossos filhos... Hoje foi tão bonito, né? Na consagração a São José que vivemos hoje, além de mim e da Jaque, aqui como representantes do Centro Dom Bosco, havia uma família. A mãe, o filho, né, a filha, ali o noivo, né, da filha também. Me parecia que uma era, não sei se era prima ou se era irmã também. O fato é que era uma família e a mesma família que tinha participado do Consagra-te lá do primeiro ano. Se eu não me engano, o Consagra-te de Aparecida, do dia 12 de outubro de 2017. A mesma família se consagrou hoje. E foi muito bonito ver uma família inteira se consagrar a São José, como já havia se consagrado a Nossa Senhora. Então, que essa consagração de fato seja vivida pelas nossas famílias, pelas nossas empresas. E é tão bonito ver aqui no Centro Dom Bosco, né? No início batia uma certa angústia, porque o pessoal aqui, meio lentinho, preciso dizer, alguns demoraram a tomar a decisão pela consagração. Ainda tem alguns sem vergonhas que não se consagraram, mas hoje são poucos. A maior parte dos integrantes já se consagrou. E aos pouquinhos, sem nenhum tipo de determinação, até porque seria inadequado até para o espírito da nossa associação, como uma associação de fiéis leigos, mas simplesmente com o passar dos anos, o amadurecimento na fé, percebemos claramente que mais e mais membros e postulantes decidiram livremente se consagrar. E aqueles que frequentam da mesma forma. E hoje, com os meios virtuais, pessoas se consagram ou se preparam aqui no Centro Dom Bosco, pessoas de outros estados. A consagração a São José, por exemplo, ela foi feita hoje por pessoas nas suas respectivas cidades, nas respectivas missas que assistem, com os seus respectivos sacerdotes. Então vejam que maravilha é difundir esta verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então vamos ao tratado. Vamos ao tratado. Eu tinha até colocado uma parte aqui para falar da Sagrada Escritura, mas eu deixarei essa parte para o final,
porque não há como falar, evidentemente, do livro como um todo, mas eu simplesmente falarei da introdução e do primeiro capítulo. E eu vou até utilizar, preciso reconhecer que eu terei que utilizar a minha edição antiga, e ao final eu utilizarei a nossa belíssima edição, muito mais bela, diga-se de passagem, mas o fato é que essa edição chegou hoje ao Centro Dom Bosco. Então eu só preparei, eu tive que preparar a aula com a outra, e como essa outra ela tem alguns subtítulos que não constam, né, na nossa edição, que ficou até melhor distribuída e mais bela, né, como eu falei, não só por fora, mas por dentro, mas eu me perderia se eu fosse dar aula com uma edição que não foi aquela com a qual eu preparei a aula. Só para explicar, para que não fique estranho também, até no vídeo. Mas vamos à introdução, então, a essa obra riquíssima que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Quando vocês lerem o tratado, vocês vão perceber que é uma obra de uma simplicidade impressionante. Qualquer um consegue ler esta obra. É uma obra para os simples e para os letrados. E é uma obra, ao mesmo tempo, simples, mas espiritualmente muito profunda. Então, independentemente do grau de instrução, fica muito fácil perceber que ela é acessível. E São Luís fala isso no tratado. São Luís Maria expõe isso, que ele escreve para todos, que ele escreve para os simples, ele escreve para os humildes, letrados ou não. E esse é um traço muito característico desta obra. E São Luís começa a obra na sua introdução com o seguinte ponto: Maria no desígnio de Deus. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Isso é fundamental que percebamos. Decidir-se pela consagração, abraçar esta devoção, é simplesmente respeitar a santa vontade de Deus, respeitar os desígnios divinos. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo através de Nossa Senhora. Isso é inquestionável. Então é muito natural, é muito ordenado que nós sigamos o mesmo caminho. É muito simples. O Verbo se fez carne e habitou entre nós através de Nossa Senhora. Naturalmente, eu devo ir a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio dela também. É esse o ponto. Isso é necessário. Nosso Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é evidente que essa é uma das verdades mais belas do Evangelho, e é uma verdade que precisa ser muito lembrada nesses tempos de ecumenismo e diálogo interreligioso que nos assombram até dentro da igreja. Mas o fato é que, da mesma forma que há um caminho para o Pai, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, há um caminho para Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse caminho é Nossa Senhora. Nossa Senhora é o caminho para Nosso Senhor Jesus Cristo. E não há outro caminho para Ele. O caminho, os outros caminhos que levam a Nosso Senhor são sempre caminhos em meio à ignorância. Esse é o ponto. Quem chega a Nosso Senhor sem ser por meio de Nossa Senhora, chega a Nosso Senhor e pode efetivamente chegar, mas por ignorância, sempre envolto em algum grau de ignorância. Quem de fato crê com a Igreja Católica não pode tomar outro caminho. Quem de fato é católico não pode deixar de trilhar esse caminho, não pode desprezar esse tesouro. São Luís vai falar no tratado, ela é o caminho fácil, ela é o caminho curto, ela é o caminho seguro para Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desprezar. Então, se foi por ela que Nosso Senhor veio ao mundo, é por ela que Ele deve reinar no mundo, que Ele deve reinar nos corações, e nós vamos explicar isto melhor à frente. Depois ele vai falar da humildade de Nossa Senhora, que ele chama de mãe escondida e secreta. E aqui é aquele primeiro ponto que eu coloquei para vocês no início da aula. A decisão por se consagrar parte de um ato de humildade. Simplesmente isso. Olhar para as minhas misérias, olhar para o meu coração e reconhecer que ele é incapaz de amar Nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse é o ponto de partida para abraçarmos essa devoção. O nosso coração, não apenas o meu, o de vocês também, é incapaz de amar nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E aí São Luís vai falar, no ponto seguinte, para finalizar a introdução, Maria, a obra-prima de Deus. E aqui a gente chega na fé. A gente parte da humildade para a fé. Há um coração que ama nosso Senhor Jesus Cristo. Ama como ele deve ser amado. Há esse coração. Esse coração não simplesmente amou, ele ama e amará por toda a eternidade. E aí ele vai chamar Nossa Senhora de a obra-prima de Deus. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo. Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora. E como é esta uma das razões pelas quais Jesus Cristo não é conhecido como deve ser? Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também uma segunda vez. Então, o que São Luís Maria fará a partir de agora a partir da dinâmica da encarnação do Verbo na história, do papel de Nossa Senhora na encarnação, ele projeta este papel desempenhado por Nossa Senhora no mistério da encarnação para o mistério da santificação das almas, da nossa santificação e também para a santificação, digamos, da história, para o final dos tempos. É simplesmente isso. E é impressionante a sabedoria de São Luís, como eu dizia, em palavras muito simples. Então não percam isso de vista, a necessidade desse ponto de partida, a humildade e a fé. E, claro, duas virtudes que em Nossa Senhora alcançam patamares inimagináveis e sintetizados naquela belíssima frase, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui a humildade e a fé estão evidentes. A humildade e a fé de Nossa Senhora que nós devemos imitar. E devemos imitar ao abraçar essa consagração, ao abraçar essa devoção, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, que existe na Igreja desde sempre e que santificou muitos homens ao longo da história. E no capítulo 1, São Luís vai falar da necessidade, eu tenho falado disso, né? Mas claro, com as minhas pobres palavras, São Luís vai falar aqui da necessidade da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Não se trata de uma opção, não se trata de uma escolha, não se trata de um capricho, é uma necessidade. São Luís, com ousadia, afirmará que essa devoção é necessária para a salvação. Aqui no Centro Dom Bosco falamos tanto, né? Fora da igreja não há salvação, e é tão necessário gritar isso, né? Às vezes eu grito mesmo, reconheço, especialmente naquela carreata que fizemos no ano passado. Chegou uma hora que eu liguei ali o modo jesuíta e comecei a berrar ali na glória, né? Com muitos xingamentos, né? Que eu nem ouvi, graças a Deus, mas o fato é que fora da igreja não há salvação. Nós devemos gritar esta verdade, tão esquecida por boa parte dos fiéis católicos. Mas São Luís dirá, fora da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, não há salvação. Em um determinado ponto ele afirmará, quem não tem Nossa Senhora por mãe, não tem Deus por pai. É uma afirmação que hoje alguns sairão de camburão, né, se falarem isso em determinados ambientes, mas é uma verdade. Fora desta devoção à Santíssima Virgem Maria, que São Luís propõe, não há salvação. Quem não tem Nossa Senhora por mãe, não tem Deus por pai. Isso precisa estar claro. Nós precisamos crer nisto.
E São Luís vai afirmar no início desse capítulo 1: supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda, nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Vejam que belíssima constatação. É tão lógica, tão simples. Deus não precisa de Nossa Senhora. São Luís afirma isso no tratado. Deus não precisaria de Nossa Senhora. E ele chega até a afirmar, de forma verdadeira, mas muito forte, né? Nós até tomamos um susto, mas é uma verdade. Nossa Senhora diante de Deus não é nada, diz São Luís. Não é nem um átomo. Deus não precisa, mas ele quis precisar de Nossa Senhora. Ele quis precisar dela. Ele quis se servir dela para se fazer homem e nos salvar. Quem somos nós para trilhar um outro caminho? E eu me lembro até com alguma graça, né? com alguma alegria, o Padre Paulo Ricardo, na primeira aula que ele tem lá no site sobre o tratado, em que ele se vira para os protestantes e fala, né? Diante de Deus, Nossa Senhora não é nada, mas diante de nós, ela é muita coisa. E com aquele estilo até antigo, né, que o padre hoje não tem tanto, ele falava: saia da cadeira de Deus, desça do trono de Deus, porque é isso que os protestantes fazem. Porque eles afirmam que Nossa Senhora diante de Deus não é nada, isso é verdadeiro. Mas nós não somos Deus. Diante de Nossa Senhora, eu direi que diante de mim ela não é nada, porque diante de Deus ela não é nada. Que maluquice é essa? Que disfarçatez é essa? E como não notar esses protestantes nas fileiras das nossas paróquias? Homens e mulheres que não querem se entregar a Nossa Senhora. Parafraseando o querido pároco do Brasil, eu preciso dizer: desçam da cadeira de Deus, desçam do trono de Deus, saiam daí, deixem de se comportar como Deus. Diante de nós ela é muito grande, diante de nós ela é santíssima, ela é a nossa mãe, a mãe que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu na cruz. Ela é mãe da cabeça e mãe dos membros. Mãe dos membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica. São Luís afirmará, uma mãe, imaginemos uma mãe que diga que é mãe apenas da cabeça e não do corpo. Isso é uma monstruosidade. Vejam que ele se serve de realidades naturais para compreender o sobrenatural. Ela é nossa mãe. E aqueles que rejeitam essa mãe estão a caminho do inferno, se não for por ignorância, porque infelizmente muitos estão na ignorância, assim imagino eu. Mas se não for pela ignorância, entendamos isso. Se não for por ignorância, uma pessoa que rejeite Nossa Senhora está a caminho do inferno, está num caminho de perdição, seja dentro da Igreja Católica ou aparentemente dentro da Igreja Católica, e principalmente aqueles que estão fora. Não há salvação fora do reconhecimento dessa mãe e de uma união concreta com o seu imaculado coração. E aí São Luís vai colocar aqui nesse primeiro capítulo 2 princípios, né? Vejam que o primeiro princípio é justamente o papel de Nossa Senhora na encarnação, no mistério da encarnação. E a partir do primeiro princípio, ele parte para o segundo, que é o papel de Nossa Senhora na santificação das almas, na nossa santificação, no nosso caminho de santidade, no nosso caminho para o céu. Ela é parte importante do nosso caminho para o céu. Não há caminho para o céu que não passe por Nossa Senhora. Que isso fique claro para nós de uma vez por todas. Artigo 1º, princípios. Primeiro princípio. Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. E aí São Luís vai colocar Nossa Senhora a respeito, né?
de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, ou a luz, né? Deus Pai e Maria. Deus Pai não deu ao mundo seu unigênito senão por Maria. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade, na medida em que uma simples criatura a podia receber. Deus Filho e Maria, como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. Essa frase é muito forte. Eu vou até repetir, porque tem algumas frases do tratado que são muito fortes mesmo, que nós, de alguma forma, ficamos balançados com elas. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. E essa é a beleza também dessa consagração, desta devoção. Porque São Luís propõe que simplesmente imitemos nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida oculta durante 30 anos na Sagrada Família de Nazaré. Naquela casa, naquele lar, a submissão a Nossa Senhora. A consagração consiste justamente nisso, em vivermos as promessas batismais. Quando nós nos consagramos, nós simplesmente renovamos as nossas promessas batismais e orientamos estas promessas já feitas desde o nosso batismo para Nossa Senhora. Chegar ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo através do Imaculado Coração de Nossa Senhora e simplesmente imitar o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez na história durante 30 anos. Submisso à sua mãe, totalmente submisso e unido a ela e, evidentemente, depois igualmente. Deus Espírito Santo e Maria. Quanto mais em uma alma, ele, no caso o Espírito Santo, encontra Maria, a sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. O Espírito Santo quer servir-se de Maria, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir em Maria e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Essa é outra verdade que São Luís expõe de maneira belíssima. Da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou no ventre de Nossa Senhora pela força, pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo formará nosso Senhor Jesus Cristo em nós através de Nossa Senhora. Vejam que lógica inquestionável. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. O que São Luís diz é que esse vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Isto acontece em nossas almas através de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai gerar o Verbo eterno de Deus em nossas almas, da mesma forma que ela gerou, pelo poder do Espírito Santo, o Verbo eterno de Deus na história. Vejam que a lógica é a mesma e não há como escapar dela. Ela é o caminho. Eu devo me unir a ela para que eu seja configurado a nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele seja configurado, formado na minha alma e eu seja de fato um cristão, outro Cristo. Da mesma forma que nosso Senhor nasce de Nossa Senhora, o cristão, o membro do seu corpo místico, que é a igreja, deve nascer igualmente dela. E aí São Luís chega ao segundo princípio. Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria.
o procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo tem-no ainda todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Então, vejam que é justamente aquilo que eu falava. São Luís, ele olha para o mistério da encarnação. É justamente aquela dinâmica do advento, né? Que nós falamos das três vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos da primeira vinda na encarnação, da segunda vinda, né? Da parousia, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos. E aí é que São Luís falará do reino de Maria na história e também deste triunfo do Imaculado Coração, né, que Nossa Senhora fala de forma muito clara em Fátima, triunfo histórico, mas também a terceira vinda, que é esse reinado de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas almas, em nossas vidas, que é claro que nós projetamos a partir de nossas almas e de nossas vidas para as nossas famílias, para as nossas empresas, para a sociedade como um todo, e aí fica claríssimo chegarmos no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu gostaria de falar aqui, isso me ocorreu de falar agora, não há reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo sem reinado social de Nossa Senhora. Entendamos isso. Por isso é que é tão bonito, vejam como Deus conduz, né? O nosso grito de guerra sempre foi o Viva Cristo Rei, né? Mas eu não sei se vocês notaram que agora sempre ao lado do Viva Cristo Rei está o Salve Maria Santíssima. O Álvaro que começa os seus vídeos, né? Eu vou tentar falar aqui essa frase tão marcante, né, do nosso querido vice-presidente. Olá, amigos, salve Maria. Todos os vídeos o Álvaro começa assim e ele finaliza com o Viva Cristo Rei. Vejam que é até ordenado. Primeiro, salve Maria, para assim chegarmos ao Viva Cristo Rei. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Na própria oração da Ave Maria, essa lógica ela é respeitada. Vejam que tudo faz sentido, tudo fica claro quando nós lemos o tratado com o coração aberto, em busca das verdades que Deus quer nos revelar. E aí, depois de falar desta obra da Santíssima Trindade em Nossa Senhora, São Luís vai falar de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Essa é outra palavra forte, né? Um protestante acho que teria uma síncope com essa palavra aqui, né? Cairia duro no chão ou se converteria, né? Nosso Senhor no céu ainda é submisso a Nossa Senhora. Entendamos isso, porque tudo o que ela quer é o que Deus quer. Tudo o que Nossa Senhora deseja é a vontade de Deus. Ela viveu para fazer a santa vontade de Deus, totalmente imaculada desde a concepção, nunca cometeu nenhum pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então é evidente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, é evidente que ele viverá com máxima perfeição todos os mandamentos, inclusive o quarto, honrar pai e mãe. Como pensar que no céu ele deixará de honrar e de obedecer e de ser submisso à sua Mãe Santíssima? É claro que não. Como diz São Luís no início, a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. Podemos até concluir a partir disso que ainda mais, no céu ainda mais. Então eles não têm mais vinho das bodas de Caná e o fazei tudo o que ele vos disser. No céu é assim. Quando nós levamos a Nossa Senhora as nossas misérias, as nossas súplicas, aquilo que nos falta, o vinho que nos falta, nós precisamos crer que ela irá até o seu filho e dirá para ele, eles não têm mais vinho. E ao mesmo tempo dirá para nós, fazei tudo o que ele vos disser. É a dinâmica da história que continua na glória, evidentemente.
Maria é rainha. No céu, Maria impera junto aos anjos e aos bem-aventurados. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo. Então, sempre São Luís, ele tem todas as verdades que ele expõe, ele de alguma forma ele coloca ali sempre uma tensão, digamos, escatológica, que aponta para o final dos tempos, que aponta para o fim da história. Então, nós precisamos ler o tratado também com essa chave. Por isso é que eu coloquei o título da aula, A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria e os Apóstolos do Final dos Tempos. E aí chegamos àquela frase para enraivecer os protestantes: Deus por Pai, Maria por Mãe. Aqui é que São Luís vai falar de forma muito clara, brava, essa verdade. Quem não tem Maria, quem não tem Nossa Senhora por mãe, não tem Deus por pai. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Todos os verdadeiros predestinados têm a Deus por pai e Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe nos seus membros. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu de Maria, todos os predestinados membros desta cabeça também de Maria devem nascer por uma consequência necessária. Vejam que a lógica é inquestionável. Não há como fazer qualquer tipo de contra-argumentação. São verdades que tomam os nossos corações de assalto e dão sentido a tudo. É esse o ponto. E eu falo aqui de forma muito concreta, para que não fique no plano da teoria. Quando nós rezamos uma Ave Maria, ou nós simplesmente dizemos a Nossa Senhora que nós a amamos, façam essa experiência concreta. É automático o crescimento no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É automático. Não há como se aproximar dela sem se aproximar dele. Não há como se entregar a ela sem se entregar a ele. Não há como amá-la sem amá-lo. Não há como viver para ela sem viver para ele. Por isso é que nós precisamos nos entregar completamente, sem qualquer tipo de reserva, sem medo. E aqui é que entram aqueles devotos escrupulosos sobre os quais São Luís fala. Não tenhamos medo. Lancemo-nos espiritualmente nos braços desta mãe, que nós perceberemos de forma automática que crescemos no amor a Nosso Senhor. E a recíproca é verdadeira. Quando nós nos afastamos de Nossa Senhora, percebam isso na vida de vocês. Quando a nossa devoção por ela fica tíbia, morna, arrefece, automaticamente nós nos afastamos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a gente percebe no terço, na oração do Santo Rosário. O que é o Santo Rosário, se não dar as mãos para Nossa Senhora para contemplarmos os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo? Dar as mãos para a nossa mãe para que ela nos ensine a amar o seu filho como ele deve ser amado. Esse transplante de coração deve acontecer em cada Ave Maria que nós rezamos, em cada terço que nós recitamos. Esse transplante de coração deve acontecer a cada ângelus que nós rezamos. Quantas devoções, quantas oportunidades de abraçar esta devoção no cotidiano das nossas vidas. Uma imagem de Nossa Senhora que eu contemplo como esta aqui que está na mesa. Nosso Senhor no colo dela, nos braços dela. Um olhar que eu dirijo, um olhar de amor que eu dirijo para uma imagem como essa, já me leva a amá-la e a amá-lo
E é isso o que São Luís propõe com esta devoção. E aí, agora ele parte desses dois princípios para chegar às consequências. As consequências desta devoção. A primeira, Maria, Rainha dos Corações, que é isso que nós temos falado aqui a aula toda. Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Maria é rainha do céu e da terra por graça. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com o seu Filho do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la com os santos, Rainha dos Corações. Aí, impossível não lembrar agora daquela promessa de Nossa Senhora em Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Como não associar esta promessa com a nossa decisão para que Nossa Senhora triunfe nas nossas almas, triunfe nos nossos corações? Obedecer o que Nossa Senhora nos pede em Fátima significa necessariamente abraçar esta devoção, se consagrar a Nosso Senhor Jesus Cristo através dela, que ela seja a rainha dos nossos corações, que ela seja a rainha das nossas almas, que nós entreguemos tudo a ela. Eu não vou entrar em detalhes, vocês devem estar percebendo que tudo isso são trechos do tratado. Eu tive que selecionar trechos de cada capítulo para que vocês pudessem saboreá-los. Mas São Luís, na consagração, o que ele propõe é que nós entreguemos tudo para ela. Não apenas os nossos bens materiais, mas principalmente os bens espirituais. O mérito, o valor das nossas obras, as indulgências que nós lucraremos, tudo, absolutamente tudo, deve estar nas mãos dela. Porque ela fará o melhor. Ela fará tudo segundo a santíssima vontade de Deus, diferentemente de nós. Tudo está nas mãos dela. E como fica leve, né? Depois que a gente se entrega a ela, como fica leve, como a gente de fato se sente mais protegido por essa boa mãe. Faz toda a diferença. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. E aqui é que ele vai falar ao final dos apóstolos dos últimos tempos. Então, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Então, nós podemos gritar, abrirmos as janelas ali, gritarmos: fora de Maria não há salvação. Fora de Nossa Senhora não há salvação. Da mesma forma que fora da Santa Igreja Católica não há salvação. Que nós possamos, antes de gritar por aí, que nós possamos crer nesta verdade. E aí São Luís ele vai falar dessa necessidade de uma forma progressiva. Sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, Deus quis precisar de Nossa Senhora, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. E aí ele vai afirmar no ponto 1, a devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. A devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. É sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Então ele fala, em primeiríssimo lugar, de todos. Todos devem se consagrar a Nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora. Todos devem abraçar essa devoção. Ele vai dar um passo adiante, ele vai falar dos santos. Ele vai falar daqueles que são chamados a um estado de perfeição, a uma particular perfeição de vida. Que evidentemente são todos, mas é claro que Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus escolhidos. Se todos nós somos chamados à santidade, isso é uma verdade. O Padre Paulo vai falar que Deus dá a graça a todos para que cheguem à quinta morada, né, digamos assim, ou seja, que cheguem à santidade, mas a sexta e a sétima Deus tem os seus escolhidos, ou seja, os grandes santos, né? Então, de alguma forma,
isso aqui se aplica a esses grandes santos, mas se aplica também aos consagrados em geral, às pessoas que se consagram a Deus. Nós poderíamos pensar nos sacerdotes, nos religiosos, mas também em nós, fiéis leigos. De alguma forma, tentemos entrar, por mais que essa promessa seja um pouco ousado nos encaixarmos aqui, mas tentemos ficar ali na beirada, pelo menos contemplar o que São Luís afirma aqui e não excluirmos da nossa vida esse chamado tão alto que é a santidade. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens simplesmente para conseguirem a salvação, o é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem e em a ter sempre presente, com o perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Então aqui ele fala, é um pouco aquela dinâmica da passagem do jovem rico, né? O jovem rico que perguntava para Nosso Senhor sobre a salvação e Nosso Senhor que o chamava a santidade. Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aqui, no primeiro ponto, São Luís vai falar da necessidade para a salvação. No segundo, da necessidade desta devoção para a santidade, para a perfeição cristã. E aí é que ele dará, nesse momento, o passo para o ponto 3, que é justamente os últimos tempos. São, né, os últimos tempos e os apóstolos dos últimos tempos. Os santos dos últimos tempos. E pode parecer uma certa pretensão, né, falar, porque esse foi o objetivo do título da aula, falar dos apóstolos dos últimos tempos e aplicar essa realidade a nós. É evidente que todos nós devemos querer a santidade e lutar por ela concretamente. Lutar para atingi-la nesta vida. E, claro, na próxima. No céu só há santos. Mas nós devemos lutar, mesmo que não consigamos, devemos lutar com todas as nossas forças para chegar à santidade nesta vida. E não é errado, não é desordenado pedir a Deus a graça de sermos fiéis nestes tempos, que podem ser os últimos. Como São Luís acreditava que os seus tempos eram os últimos, nós devemos também crer. Nós devemos também viver como se vivêssemos nos últimos tempos. Nosso Senhor fala isso de forma muito clara no Evangelho, quando fala da necessidade da vigilância que nós temos que ter. Nós devemos ser vigilantes, ou seja, devemos viver como se esses tempos fossem os últimos. E aí São Luís vai falar, a devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Ela fala, São Luís Maria Grignion de Montfort fala muito claramente do combate, da defesa da fé, e ele cita nominalmente os inimigos da fé. Ele fala dos ímpios, dos heréticos, dos cismáticos, dos maometanos, inclusive. Ele nomeia os maometanos, então ele coloca ali de forma muito clara que estes apóstolos dos últimos tempos, eles irão combater com uma mão e edificar com a outra. E o combate é claro, o combate é os inimigos da fé, dentro e fora da igreja. Nos nossos tempos é preciso sempre fazer essa observação. Combater os inimigos da fé
dentro e fora dos muros da Santa Igreja Católica. E aí, para completar aqui, são os dois últimos pontos do tratado que finalizam esse capítulo primeiro. Ele vai falar, em primeiro lugar, desse ofício especial de Maria nos últimos tempos. Então, o que ele faz quando ele fala da necessidade desta devoção para os últimos tempos, ele vai falar, em primeiro lugar, desse ofício especial de Maria nos últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos, nesses derradeiros tempos, visto ser ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós da primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda vez, embora de maneira diversa. Então, vejam, é muito claro, né? É muito claro esse chamado nesses tempos que podem ser os últimos, para que abracemos essa devoção. Abracemos essa devoção, abracemos concretamente essa devoção à Santíssima Virgem Maria. E, por fim, o último trecho neste livro, né, nesta edição que eu preparei a aula, o título é justamente este: Os Apóstolos dos Últimos Tempos. E o trecho que eu destaquei aqui é este: enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isto, só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esse foi o último trecho que eu destaquei, mas esse último trecho eu fiz questão e eu lerei na nossa edição do Centro Dom Bosco, eu lerei o trecho completo, mas o fato é que o Padre Paulo dizia hoje, né, na homilia, não sei se já ouviram na homilia de hoje, muitas pessoas caem naquele erro, né? Ah, mas o Papa não consagrou o mundo à Rússia, né? A culpa é do Santo Padre, o mundo está horrível, a culpa é do Papa. Pode ser verdade isso, não direi que seja mentira, pode ser verdade, mas o fato é o que nós podemos fazer, né? Qual é a competência que nós temos para consagrar o mundo à Rússia? De fato, não podemos fazer muito. Não há muito o que podemos fazer a esse respeito, a não ser rezar para que o Santo Padre, de fato, consagre a Rússia, né, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, do jeito que Nossa Senhora pediu. Mas nós não podemos nos apoiar nesse ponto para deixarmos de cumprir o nosso dever. Ou seja, nós vivermos a devoção, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Nós fazermos as comunhões reparadoras dos primeiros sábados, nós nos consagrarmos a Nossa Senhora, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever e é isso que nós devemos fazer. E tem que estar muito claro para nós isso. A importância de concretamente atendermos o que Nossa Senhora nos pediu em Fátima, que está totalmente de acordo com aquilo que São Luís Maria expõe no tratado. Foi esse o meu intuito ao relacionar as memórias da irmã Lúcia e a mensagem de Fátima ao tratado. E ao Brasil, e à vocação católica do Brasil, e ao chamado concreto que nós, fiéis católicos brasileiros, temos hoje. Não é amanhã, é hoje. Que tomemos essa decisão hoje. E para a gente ler, de fato, de uma maneira mais intensa o tratado, eu começaria aqui nessa edição, mas ao final eu lerei a nossa edição do Centro Dom Bosco, essa parte para que nós saiamos daqui efetivamente motivados. Eu lerei essa parte dos apóstolos dos últimos tempos. Então vamos lá com trechos um pouco mais concretos, né, do tratado. Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Vejam,
a mesma expressão de Fátima, os pobres pecadores, em força para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus, ímpios, endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. E, finalmente, ela deve brilhar em graça, para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nestes últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. Aqui eu mais uma vez me inspiro no Padre Paulo, que o Padre Paulo uma vez falou isso dos seminaristas, né? Ele dizia que quem decide ser padre pega a peixeira, olha para o demônio e fala, vem. Consagrar-se a Nossa Senhora segue a mesma dinâmica. A decisão por se consagrar a Nossa Senhora, por abraçar esta devoção, também envolve saber que seremos perseguidos, que seremos tentados, que passaremos sim por tribulações, mas ela está conosco e através dela o seu Filho amado. Nós não lutaremos sozinhos jamais. Eles lutarão conosco, ou nós lutaremos com eles. No exército deles. Isso tem que estar muito claro para nós, essa fé. Não tenhamos medo. Abracemos esta devoção. Estas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia, até vir o reino do anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Vem a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas a seu calcanhar. Deus constituiu não somente uma inimizade, mas inimizades. Olha que interessante isso que São Luís falará. Não apenas entre Maria e o demônio, mas também entre a descendência da Virgem Santa e a de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam, nem têm qualquer correspondência interior uns com os outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, não há diferença. Até hoje perseguiram, sempre e perseguirão mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú perseguiu Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre este orgulhoso. E essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente e porá a descoberto as suas tramas infernais, dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em troca,
serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino, que esmagarão com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Vejam, são palavras muito fortes, em alguma medida até nos amedrontam. Ler estas palavras aqui não é nada fácil, parece até que há um certo combate espiritual, mas o fato é que esse é um chamado concreto para nós. Nesses tempos tão difíceis que vivemos, tempos em que, de fato, se não tivermos um olhar de fé, fatalmente cairemos numa depressão. Quando vemos o demônio, de alguma forma, reinar no mundo, reinar em muitas famílias, em muitas vidas e em muitos lugares da própria Santa Igreja, quando vemos, infelizmente, esse reinado de Satanás aparentemente crescer aos nossos olhos, ou a olhos vistos, mas a fé nos garante que, por fim, o Imaculado Coração de Nossa Senhora triunfará. Nós cremos no triunfo do Imaculado Coração de Maria, nós cremos no reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Nossa Senhora é a rainha do céu e da terra. Por isso não desanimamos. Por isso nós precisamos de fato desejar estar entre esses apóstolos dos últimos tempos. Estar entre esses homens e essas mulheres que, unidos a Nossa Senhora, combaterão o demônio, combaterão o erro, combaterão as heresias, as falsas religiões, combaterão a cultura da morte. Esse é o nosso chamado, tudo está relacionado. Se nós queremos fazer um concreto apostolado, e não é isso que fazemos aqui no Centro Dom Bosco, sejam aqueles que são membros postulantes, mas também aqueles que frequentam. Não é o apostolado que nos move até aqui, então sejamos esses apóstolos dos últimos tempos. Abracemos esta devoção à Santíssima Virgem Maria. E agora sim, finalmente, eu pego a nossa belíssima edição e lerei nela a descrição de quem são esses apóstolos dos últimos tempos. Quem são esses homens e essas mulheres que vão se unir a Nossa Senhora nessa batalha, nessa luta pelo triunfo do seu Imaculado Coração, que nada mais é que a luta pelo triunfo do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, Deus quer que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, amada e honrada do que nunca, o que sucederá indubitavelmente se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que lhes desvendarei mais adiante. Verão então claramente, tanto quanto permite a fé, essa bela estrela do mar, e chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas, se a seguirem com fidelidade. Conhecerão as grandezas dessa soberana e consagrar-se-ão inteiramente ao seu serviço como seus súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e maternais bondades e amá-la-ão ternamente como filhos prediletos. Conhecerão as misericórdias que nela superabundam e a necessidade que tem de seu socorro, e recorrerão em todas as coisas a ela, como a sua querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Saberão que é ela o meio mais seguro, mais fácil, mais curto e mais perfeito para ir a Jesus Cristo, e entregar-se-ão a ela em corpo e alma, sem reservas, para pertencerem do mesmo modo a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, devorados por um fogo ardente, os quais atearão por toda parte o incêndio do amor divino, e hão de ser
sicut sagitem mano potentes, flechas agudas nas mãos da poderosa Maria, para traspassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no crisol das grandes tribulações e bem unidos a Deus, e que trarão o ouro da caridade no coração, o incenso da oração no espírito, no corpo a mirra da mortificação. Eles serão por toda parte o aroma de Jesus Cristo para os pobres e para os pequenos, ao passo que exalarão dilúvios de morte para os grandes, para os ricos e para os orgulhosos mundanos. Serão nuvens tonitruantes que esvoaçarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e que, sem se apegar a coisa alguma, sem se pasmar, nem preocupar de nada, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, bradarão contra o mundo, fustigarão o demônio e seus partidários, e traspassarão de lado a lado para a vida ou para a morte, com o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, a todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e alcançar gloriosas vitórias sobre seus inimigos. Hão de dormir sem ouro nem prata, e ainda mais, sem cuidados em meio aos outros membros do clero, intermédio cleros, e entretanto possuirão as asas prateadas da pomba, para irem com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde forem chamados pelo Espírito Santo. E nos lugares onde pregarem, só deixarão após si o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Enfim, sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e que, imitando-o em pobreza, humildade e caridade no desprezo do mundo, ensinarão o caminho estreito de Deus na pura verdade, segundo os santos evangelhos, e não segundo as máximas do mundo, sem receios, sem fazer exceção de pessoas, sem poupar, sem escutar nem temer ninguém, por mais poderoso que seja. Terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, trarão aos ombros o estandarte ensanguentado da cruz, com o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, no coração os sagrados nomes de Jesus e de Maria, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em todo o seu proceder. Tais serão os grandes homens que hão de aparecer, e Maria há de assisti-los, por ordem do Altíssimo, para estender seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso, só Deus o sabe. Quanto a nós, conservamo-nos silenciosos, orando, suspirando e esperando. Spectans expectavi, aguardarei com ânsia. Salmo 39, versículo 2. Então, essas são as palavras que encerram este capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. São palavras que nos incentivam, nos empolgam, penso até que de forma virtuosa, ordenada, mas de alguma forma são palavras que trazem uma grande responsabilidade e de alguma forma nos amedrontam. É fácil achar que a missão é muito dura e é grande, e de fato é, mas de alguma forma para ordenar esse medo que possa estar nos nossos corações e está no meu nesse momento, eu penso importante encerrar a aula com a doçura da Sagrada Escritura, para que nós entendamos que essa consagração, mesmo São Luís ele fala de alguma forma um pouco mais dirigido para o clero, né? Ele fala em algum momento até dos demais clérigos, mas é claro que nós, como fiéis leigos, devemos assumir essa missão dentro do nosso estado de vida, dentro das nossas realidades,
Acabamos de celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus e a sua pequena via, né? O amar, né? O amar as pequenas coisas com um amor gigante, com um amor sobrenatural. Então, o convite agora ao final é que a gente possa dirigir os nossos olhares aos primeiros consagrados da história. Quem são os primeiros consagrados da história, da nossa história, né? Como não pensar em São José? Me parece, claro, Nosso Senhor Jesus Cristo acima de todos, mas Nosso Senhor é Deus que se fez homem. De alguma forma, é evidente, devemos sempre olhar para Nosso Senhor e querer seguir o seu exemplo, mas precisamos também dos santos que estão mais próximos de nós, homens como nós, criaturas como nós. Então eu queria aqui só chamar a atenção para os 3 primeiros consagrados da história, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente ele acima de todos, São José, São João Batista e Santa Isabel. Me parece que se nós lermos esses evangelhos aqui para de alguma forma adocicar um pouco o final da aula, nós perceberemos como é que devemos abraçar essa devoção no cotidiano das nossas vidas. E eu não poderia partir de outra passagem que não, de fato, a encarnação. O anúncio do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo anjo Gabriel a Nossa Senhora e o sim de Nossa Senhora. Aqui é o ponto de partida. Nesta passagem nós nos deparamos com quem é Nossa Senhora, com quem é a nossa mãe. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então aqui não preciso tecer nenhum comentário, aqui está a grandeza da nossa mãe. Aqui está a verdade sobre ela, a verdade que o Evangelho nos ensina a respeito da nossa mãe. Nosso Senhor, o primeiro consagrado, penso eu já na encarnação, consagrado. Agora precisamos nos deparar com o segundo consagrado da história, o nosso pai espiritual também. Hoje nos consagramos, alguns de nós, a ele. De alguma forma, São José, se Nossa Senhora é o caminho para o caminho, penso não ser errado concluir que São José é um caminho belíssimo para Nossa Senhora. É um caminho para o caminho do caminho. São José é o primeiro consagrado. E eu lerei rapidamente aqui esse evangelho de São Mateus, no momento em que ele a recebe em sua casa. Ele que já era esposo dela, mas visitado por Deus em sonhos, ele decide, de alguma forma, renovar a sua consagração e a recebe. Então, de alguma forma, essa passagem aqui é para aqueles que já se consagraram, mas que aprendam com São José a não cair na tibieza. Ele que a cada dia renovava a sua consagração a ela, renovava o seu amor.
e vivia esse amor a Nossa Senhora de uma forma ardente. Não caía no cotidiano, não se acostumava com a presença de Nossa Senhora. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Nossa Senhora em nossas vidas. E fazemos isso muito facilmente caso não estejamos vigilantes, atentos e orantes. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Antes eu li o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então, que de alguma forma possamos despertar. São Paulo, na carta aos Romanos, se eu não me engano, fala: desperta tu que dormes. Aqueles fiéis católicos que ainda não se consagraram a Nossa Senhora são dorminhocos. É o soneca lá da Branca de Neve, né? Estão dormindo no ponto, estão deixando de cumprir com o seu dever diante de nosso Senhor Jesus Cristo e diante de Nossa Senhora. Que nós possamos, como o nosso Pai São José, despertar e receber Nossa Senhora em nossas casas, a casa dos nossos corações, para que ela de fato seja rainha das nossas almas, rainha dos nossos corações. Isso é urgente, urgente. Não é hoje nem amanhã, é ontem. Ontem é o dia que nós devemos tomar a decisão de consagrarmos-nos a Nossa Senhora, abraçarmos essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E agora essa passagem espetacular que é o encerramento com chave de ouro da nossa aula, que é a visitação de Maria Santíssima a gente tem aqui o pódio, né? Medalha de ouro, tivemos Olimpíadas esse ano, né? Medalha de ouro, São José. Depois, não sei dizer quem está no segundo lugar, porque é difícil até. Me parece que São João Batista é o segundo consagrado, e sim, porque ela diz que a criança pulou de alegria no meu ventre, né? Então ele se consagrou, e aí sua mãe. Os outros dois consagrados aqui do Evangelho de forma muito clara. Poderíamos falar inúmeros outros, poderíamos falar dos noivos das bodas de Caná, São João Evangelista, evidentemente, os apóstolos em geral, mas aqui há algo de muito grande aqui neste exemplo de consagração que está na visitação. Vamos lá. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Que maravilha! De fato, São João Batista é uma medalha de prata, que fica claro na passagem. Que espetáculo! E essa pressa de Nossa Senhora. São Lucas
fala de duas pressas nos evangelhos da infância. Ele fala da pressa dos pastores, né, quando o nosso Senhor nasce, e ele fala da pressa de Nossa Senhora para visitar a sua prima, a sua parenta Isabel. E o Papa Bento XVI, na trilogia Jesus de Nazaré, naquele livro que ele fala da infância, é o 3º volume, ele vai falar que isso, de alguma forma, aqui está simbolizada a pressa que nós devemos ter para as coisas de Deus. Porque nas nossas vidas a gente tem pressa para tudo. A gente tem pressa, coisas boas. Eu que trabalho com seguro, por exemplo, a pressa para fazer um seguro saúde, um seguro de outras naturezas, ou a pressa de tomar uma decisão material importante, de colocar o meu filho numa boa escola. Mas e a pressa para se consagrar a Nossa Senhora? E a pressa para abraçar essa devoção? Vejam a pressa de Nossa Senhora. Ela tem pressa para que nós nos consagremos a ela. Ela tem esse senso de urgência, e é essa mesma pressa que a levou às montanhas grávida, em início de gravidez. É essa pressa. E essa saudação, que beleza! A saudação de Nossa Senhora consagrou São João Batista e Santa Isabel. Que nós possamos ouvir essa saudação a cada dia. A saudação que é esse transplante de coração sobre o qual eu falava no início da aula. Ouvir a saudação de Nossa Senhora é permitir que nós amemos a Deus através do seu imaculado coração. É permitir que as palavras de louvor que Nossa Senhora dirige a Deus continuamente saiam dos nossos lábios a cada dia de nossas vidas. Nós precisamos nos unir a ela. É urgente. E Santa Isabel vai exclamar, cheia do Espírito Santo. Vejam que é automático. É evidente que isso é obra de Nosso Senhor que está no ventre de Nossa Senhora. É Nosso Senhor que cura São João Batista, e aqui ele é redimido do pecado original, e por isso a igreja celebra o seu nascimento no dia 24 de junho. É o único santo, juntamente com Nossa Senhora, cujo nascimento é celebrado. Hoje, inclusive, fala-se que São José também nasce, não foi concebido, apenas Nossa Senhora é concebida imaculada. Mas muitos defendem que São José já nasce santo, já nasce imaculado, a exemplo de São João Batista. E nosso Senhor Jesus Cristo cura através de Nossa Senhora. É através da saudação de Nossa Senhora que nosso Senhor cura, salva São João Batista, salva Santa Isabel, santifica São João Batista, santifica Santa Isabel. Quem somos nós para desprezar essa saudação? Quem somos nós para desprezar essa devoção, essa consagração? Quantos católicos hoje fazem ouvidos moucos a saudação de Nossa Senhora e por isso não louvam a Deus como deveriam, porque não reconhecem que o seu coração é incapaz disso? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Vejam, bendizer a mãe automaticamente nos leva a bendizer o filho. Dar a vida a ela nos leva a morrer por ele. Isso é muito claro, isso é evangélico. Donde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Santa Isabel usa aqui a palavra Senhor, que é usada apenas para Deus. Ela já reconhece que aquela criança é o próprio Deus, é o Deus eterno. Isso é muito grande. Não deu tempo nem de Nossa Senhora avisar que estava grávida. Apenas pela saudação, ela reconhece: essa criança é o próprio Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio que o teu filho é Deus. E eu creio no teu senhorio. Santa Isabel aqui se consagra a nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora, como nós devemos fazer.
Então fica aqui o convite, para que os dorminhocos acordem, saiam da sua inércia, consagrem-se a Nossa Senhora, abracem a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. No caso, os dorminhocos aqui estão, claro, aqueles que ignoravam esta devoção, que ignoravam até esse momento esta consagração, que se sintam impelidos, que tomem a firme decisão: eu irei me consagrar, eu irei abraçar esta devoção, apesar de mim, apesar das minhas misérias. Mas fica aqui o convite ainda maior para aqueles que já são consagrados como eu, e que em muitas ocasiões, como eu, não viveram bem esta devoção, não honraram a consagração que fizeram. De fato, passemos a honrar esta consagração a cada segundo de nossas vidas. Como diz São Luís, naquele último trecho que eu li do tratado, que nas batidas do nosso coração estejam sempre os nomes de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que eu faço para todos, consagrados e não consagrados. E eu não encerrarei com as minhas palavras, eu encerrarei com as palavras de Nossa Senhora no belíssimo canto do Magnífica, e aí a gente já reza, faz a oração final da nossa aula. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva o nosso Pai São João Bosco! Viva! Viva São Luís Maria Grignon de Montfort! Viva! Viva o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.